pessoal, retornamos aqui e aí de antemão deixar um abraço aí aos demais municípios, né, que a gente não cumprimentou, Paz Landim, vamos encostar aqui um pouquinho para a gente poder cumprimentar com muita satisfação, Bocaina, Alvorada do Gugué, Alto Longá, os demais municípios que a gente já cumprimentou, Brasileira, né, Brasileira do Piauí, Colônia do Gurgueia, Júlio Borges, Tainópolis, né, Miguel dos Portelas, Murici dos Portelas, Miguel Alves, Paz Landim, Pajeú do Piauí, né, o município de Patos, Porto do Piauí, Simões, né, o Alferraz, então, São João da Vajota. Então, uma satisfação muito grande, pessoal, de estar aqui conduzindo esse momento de aprendizado para vocês. Deixo um abraço aí aos professores mediadores, que são grandes parceiros aí ao longo desse processo, tá bom? Então, a gente fica muito contente, muito realizado de estar aí junto com vocês, tá bom? Então, o que é que a gente ainda vai trabalhar aqui até o final da nossa aula, pessoal? A gente vai encerrar essa perspectiva de conduta e aí depois a gente entra, né, no olhar do tipo penal. E a gente vê que é uma complementação, né, que existe uma relação direta neste processo. Tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa atenção, né? Se vocês compreenderem até aqui, vai ser muito tranquilo, né? Vocês perceber o restante do nosso conteúdo, né? Da nossa perspectiva. Deixar também um abraço aí ao pessoal de Gilboés, né? Que eu não tinha também cumprimentado, acabei de ver a mensagenzinha aqui também, tá certo? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Muitos municípios, né? A gente fica muito feliz de chegar, né, a nossa palavra, um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho que a gente pode direcionar para o processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Então, vamos aqui na nossa apresentação, pessoal. Fase de realização da ação, que era algo que a gente já estava comentando, para que o agente, pessoal, ele possa ser punido pelo Estado, né, é preciso que, além de querer cometer a infração penal, ele exteriorize a sua vontade, né, praticando os atos de execução tendentes a consumá-lo. Caso contrário, pessoal, se permanecer tão somente na fase da cogitação, né, ou na preparação, a sua conduta não terá interesse para o direito penal. É salvado, né, exatamente as exceções previstas e expressas na lei, como é o caso, né, do delito que está no artigo 288 do Código Penal, pessoal. Desculpa. Artigo 288 do Código Penal, que seria a associação criminosa, que mesmo depois da nova redação, pessoal, que foi dada pela Lei 12.850, de 2013, ela diz: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico, né, de cometer crimes, em que o legislador, ele elevando a categoria, né, de infração autônoma, ele punha aquilo, né, que normalmente seria considerado um ato preparatório. Então, aqui seria uma exceção, né? Então, é extremamente importante a gente saber que existe essas possibilidades. Inicialmente, pessoal, a gente passa por essas fases, né, de realização da ação, que diziam respeito tão somente, né, à ação de natureza dolosa. Tanto é que, dentro de outras perspectivas, né, a gente vai enxergar depois os olhares, né, para as ações culposas. Então, a gente analisando, né, a gente percebe também se atribuídas as ações culposas, né, cuja finalidade, como regra, ela vem a ser lícita, né, e aí consegue perceber essa perspectiva, né, das fases de realização da ação. Um exemplo aqui, pessoal. Aquele que almeja chegar em casa mais cedo, a fim de assistir uma partida de futebol, sempre dirigindo em alta velocidade, né? Vocês estão observando os exemplos aí. Representa e antecipa, né, mentalmente o que quer fazer. Em seguida, ele escolhe os meios, né, para que chegue até a sua casa. Suponhamos, nesse caso, ele tenha optado por dirigir. Contudo, devido à sua pressa, né, em chegar mais cedo em casa, ele imprime, né, velocidade excessiva, vai além do que é permitido na via. E isso permite, pessoal, raciocinar com a possibilidade da ocorrência, né, de efeitos colaterais ou concomitantes a esse comportamento. Então, a possibilidade de colidir com outro veículo, de atropelar um pedestre, um animal, é muito grande, né? Então, quando o autor ele conduz um carro, né, além da velocidade permitida, ele pode pretender uma finalidade absolutamente ilícita. Chegar a tempo ao local de trabalho, chegar a tempo em casa para assistir o seu futebol, ou chegar a tempo ao batizado do filho, né? O exemplo que a gente apresentou anteriormente. Mas os meios empregados para isso, né? Conduzir imprudentemente um carro. Ou os efeitos concomitantes, né? A morte de um pedestre
a morte de um pedestre atropelado, que são valorados, né, pela lei penal. Então, o raciocínio aqui, pessoal, é o seguinte, é o mesmo que se faz, né, quando a ação é de natureza dolosa, só que, como se percebe, né, com características especiais, já que a finalidade do agente, né, vem a ser lícita. Ele não teve a intenção, ele tinha um outro propósito, que era chegar em casa rápido, chegar no trabalho rápido, né? Essa loucura da vida, a gente achar que a gente tem como reduzir tempo, né, e não seguir com calma até os seus destinos finais. E a gente chega ao nosso segundo tema de aula, que é tipo penal. E a gente vai perceber que tem uma relação direta, né, com o tema que a gente falou sobre a conduta, tá certo? É o pessoal de Porto aí, da escola Miguel Nunes, né, de Sales. Satisfação, professora Virgínia Sales, por estar aí nos ajudando, nos colaborando, né, e conduzindo nossos alunos aí, com muita satisfação que a gente tem vocês aqui, tá bom? O conceito, pessoal, de tipo penal. O legislador, né, quando quer impor ou imprimir condutas, né, sob a ameaça de sanção, ele deve, pessoal, obrigatoriamente, né, valer-se de uma lei. Então, quando a lei, em sentido estrito, né, ela descreve a conduta, seja comissiva, pessoal, ou omissiva, com o fim de proteger, né, determinado bem, em que a tutela, né, mostrou-se insuficiente, né, pelos demais ramos do direito, né, que surge o chamado, né, que a gente vai trabalhar, o tipo penal. Então, o tipo, pessoal, como a própria denominação diz, né, vem a ser o modelo, o padrão de conduta que o Estado, por meio do seu instrumento, né, a lei, ele visa impedir que seja praticado, né, ou determina que seja levada a efeito, né, por todos nós. Então, a gente falou, né, não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, tem que ter uma lei, né, para que se possa exatamente cobrar algum delito, algum crime que venha a ser praticado por algum indivíduo inserido numa sociedade, tá certo? Então, o tipo, pessoal, ele vem a ser a descrição precisa do comportamento humano, né, feita pelo tipo penal. Então, a gente vai olhar ali aquele fato especificamente, analisar, né, enxergar cada momento, né, do que aconteceu, para se direcionar o tipo penal específico daquela conduta. Um exemplo seria, se ele gerenciou, matou alguém, então, a gente vai analisar ali as circunstâncias, né, que ocasionou aquela conduta e identificar o tipo penal, que seria o crime de homicídio, né, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. E aí onde vocês vão perceber, pessoal, essa formação de técnicos e serviços jurídicos, ela vai impactar de forma positiva na vida de vocês. Vocês conhecerem, né, o quanto é importante para toda a nossa sociedade, né, ter a clareza de muitos direitos, né, não só do direito penal, mas do direito civil, direito constitucional, direitos que às vezes a gente não deixa de utilizar porque não conhece, né, simplesmente pela falta do conhecer. E aí está ali fácil, você só não faz mesmo é ter essa perspectiva do conhecer, né, para botar ele realmente em prática. Então, o que é que a gente ainda tem aqui sobre o tipo penal, pessoal? O tipo penal é um instrumento legal, logicamente necessário, né, e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função, pessoal, a individualização de condutas humanas penalmente relevantes. Então, a gente traz aqui um exemplo. O Estado, entendendo que deveria proteger nosso patrimônio, né, e valendo-se de um instrumento legal, criou o tipo existente, né, no artigo 151, caput do Código Penal, que diz: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Tá? Pena, reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Então, com essa redação, pessoal, o Estado ele descreve precisamente, né, o modelo de conduta que quer proibir, sob pena, né, de quem lhe desobedecer, ser punido de acordo com as sanções, né, previstas em seu preceito secundário. Então, se alguém, pessoal, no caso, querendo, né, subtrair para si ou para outrem coisa alheia, né, ele terá praticado uma conduta que se adapta, né, perfeitamente ao modelo em abstrato, né, criado pela lei penal, tá certo? Então, quando isso acontecer, pessoal, surgirá um outro fenômeno, né, chamado tipicidade. No entanto, pessoal, para que o tipo penal atenda, né, de forma devida ao princípio da legalidade, deve descrever, né, de uma forma bem clara,
para que todos possam compreender o comportamento que se quer proibir ou impor, né, sobre a ameaça de uma sanção de natureza penal. Então, quando tem ali o tipo penal, vai ter uma sanção, né, reclusão, detenção, né, ou multa. Então, vocês vão sempre perceber lá nos tipos penais essas informações, tá certo? Deve ser evitado, pessoal, na medida do possível, a utilização de elementos normativos, né, que venham a exigir uma valoração subjetiva, né, na sua interpretação, como vem a acontecer, né, nos conceitos de dignidade, né, decoro, justa causa, né, que são uma das possibilidades, e privilegiando, né, os elementos descritivos, onde qualquer pessoa, né, que vier a fazer essa leitura, ele tenha compreensão, né, e de forma imediata ele entender exatamente o exemplo, né, da situação que a gente já destacou: matar alguém, gerenciar a lesão, né, subtrair um bem de alguém, tá certo? Então a gente consegue com tranquilidade, né, quando lemos os tipos penais, perceber os direcionamentos de cada tipo criminal, cada tipo de delito, né, que está ali por trás de uma ação de um determinado indivíduo, tá bom? O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? Vamos falar da tipicidade penal, que ela está relacionada, pessoal, à tipicidade formal e à tipicidade conglobante. Então, a gente já teve a oportunidade de trazer, né, que o fato típico ele é composto pela conduta do agente, seja dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, pelo resultado, né, bem como pelo nexo, pessoal, de causalidade entre aquela e esta, né? Mas isso não vai ser suficiente. Então, é preciso, pessoal, que a conduta ela também se amolde, né, e subsuma-se ao modelo abstrato previsto, né, na lei que denominamos de tipo. Então, a tipicidade ela quer dizer a subsunção perfeita da conduta que vem a ser praticada pelo agente ao modelo abstrato, né, previsto na lei penal. Então, há um tipo penal incriminador. Então, a tipicidade, pessoal, ela é nada mais, nada menos do que é uma adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz a lei penal. Então, por imperativo, né, da próprio princípio da legalidade, só os fatos tipificados na lei penal como delitos, eles podem ser considerados, né, como delito ou crime, tá certo? Então, a gente já falou no próprio Código Penal, né? Não tem como punir uma ação sem lei anterior que o defina. Então, seguindo o princípio da legalidade, você só vai punir uma determinada conduta se assim tiver tipificado, tá certo? Então, o que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? A adequação da conduta do agente, né, ao modelo abstrato previsto na lei penal, né, faz surgir a tipicidade formal ou legal. Essa adequação ela deve ser perfeita, né? Caso contrário, pessoal, o fato ele será considerado formalmente atípico. Então, quando a gente afirma, né, que só haverá tipicidade se existir adequação perfeita, né, da conduta do agente ao modelo abstrato, né, que vai estar previsto ali na lei, no tipo penal, a gente está querendo dizer que, por mais que seja parecida a conduta levada, né, a levada a efeito pelo agente, né, com aquela que está descrita no tipo penal, se não houver, pessoal, um encaixe perfeito, né, uma compatibilização, não se pode falar, né, exatamente na tipicidade. Então, no artigo 155 do Código Penal, ele diz: aquele que simplesmente subtrai, né, coisa alheia, móvel, ele não com o fim, né, pessoal, de tê-la para si ou para outro, mas sim, né, para a intenção de usá-la, né, ele não comete, na verdade, o crime de furto, uma vez que no tipo penal, né, em tela, não existe a previsão dessa conduta não sendo punível, portanto, né, o furto de uso. Então, aqui é uma percepção, né, para que quando vocês forem analisar, né, o direito penal, vocês possam ter cada projeção. Vocês vão ter, né, uma perspectiva, pessoal, dentro da vivência prática. A gente vai estar aqui aprendendo as teorias, né, todos os tipos penais, todos os direitos, né, que venham a estar relacionados dentro da formação de técnicos de serviços jurídicos. Na vivência prática, vocês vão ser impactados, né, a vida de vocês vai ser impactada a tirar vocês da zona de conforto e buscar exatamente a clareza, né, de tudo aquilo que venha a ser necessário para que vocês possam compreender a cada situação que vai estar chegando ali a vocês, tá certo? Então, é extremamente importante a gente ter, né, a busca, a sede pelo conhecimento para que a gente possa se aprofundar, né,
e poder enxergar as soluções necessárias. Às vezes a gente cria limitações no nossa mente, né? De dizer, eu não sou capaz. Mas a nossa capacidade, pessoal, somos nós mesmos que nos desafiamos, né? E quebramos barreiras que às vezes são impossíveis, né, aos olhos de outras pessoas, mas que a gente consegue chegar, né, a exatamente tudo aquilo que a gente almeja, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Um quadro do professor Rogério Grech que fala, né, sobre a questão da tipicidade formal, que é a subsunção perfeita da conduta do agente ao modelo abstrato, né, tipo previsto pela lei penal, no caso a conduta dolosa de subtrair, né, sem violência, coisa alheia móvel, que vai se amoldar ao tipo penal do artigo 155 do Código Penal. Já a tipicidade conglobante, pessoal, ela pode ser material ou antinormatividade. A material tem como critério, né, através do qual o direito penal ele afere a importância do bem jurídico protegido, né, no caso concreto. O exemplo, o que seria, professor? No caso do furto, somente os bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade é que se amoldarão, né, ao conceito de coisa alheia móvel, constante, né, do tipo que está no artigo 155 do Código Penal. Então, aqui, pessoal, que se aplica, né, o raciocínio relativo ao princípio da insignificância. E já a perspectiva, né, da tipicidade conglobante, tratando-se exatamente da antinormatividade, a conduta, pessoal, ela contraria a norma, ou seja, o agente ele pratica um comportamento que está proibido pela norma penal. Então, assim, pessoal, não existe antinormatividade no comportamento, por exemplo, do carrasco, que, cumprindo uma ordem judicial, ele executa a pena de morte, né? Pois a norma do artigo 121 do Código Penal ele proíbe a conduta de matar alguém, à exceção, né, daquelas que tenham essa obrigação, como no exemplo, né, do carrasco que vai estar cumprindo essa ordem judicial. E aí a gente chega, pessoal, na perspectiva, né, da adequação típica. Então, a adequação típica ou tipicidade formal, quando a conduta do agente ela se amolda, né, perfeitamente ao tipo legal de crime, pessoal. E aí vai existir duas espécies de adequação típica, a de subordinação imediata e a de subordinação mediata. Vamos explicar cada uma delas. A adequação do tipo de subordinação mediata, imediata ou direta ocorre, pessoal, quando houver perfeita adequação entre a conduta do agente e o tipo penal incriminador. Então, no exemplo do homicídio, por exemplo, haverá uma adequação quando houver a morte da vítima. E aí, a partir daí, pessoal, a gente pode falar em adequação típica de subordinação imediata, em que a conduta do agente se amoldou, né, de forma direta ao que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Se neste, pessoal, há a descrição da conduta, né, de matar alguém e se o agente causou a morte de seu semelhante, né? E aí o seu comportamento se subsume, né, perfeitamente ao modelo abstrato previsto, né, no tipo penal, no caso tipo. Já a adequação típica de subordinação mediata, pessoal, ou indireta, que vem a ser antes do exemplo, ela pode acontecer ainda que, embora o agente ele atue com vontade de praticar a conduta proibida por determinado tipo incriminador, o seu comportamento, né, ele não consiga se adequar de forma direta a essa figura típica. Então, aqui é o caso, pessoal, por exemplo, da tentativa de homicídio. Exemplo, se João, querendo causar a morte, né, de Antônio, contra ele vier a descarregar toda a munição lá da sua arma, né? E aí, mesmo assim, pessoal, ele erra o alvo. Então, a sua conduta ele não vai se adequar de forma imediata àquela que está descrita no artigo 121, que seria matar alguém, né? Em que exigiria exatamente o resultado morte da vítima para que isso viesse a acontecer. Então, a gente fala aqui em adequação típica de subordinação imediata ou direta, quando a conduta do agente, né, ela vai estar perfeitamente vinculada à descrição contida, né, na figura típica. E a gente vai falar, pessoal, em adequação típica de subordinação mediata ou indireta, quando para haver a sua subsunção, né, é preciso que tenha, né,
dentro da perspectiva de chamar as normas de extensão, né? Como o exemplo que a gente trouxe da perspectiva, né, da tentativa, né, de gerenciar esse olhar quanto a essa adequação típica, tá certo? Então a gente tem essas duas espécies e a gente consegue com tranquilidade, né, gerenciar a percepção, né, esse olhar sobre a adequação típica. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Agora vamos falar do injusto penal, né, ou injusto típico. O que é isso? As expressões injusto, pessoal, típico ou injusto penal, está querendo dizer que o fato típico, né, e a injuricidade já foram objeto, na verdade, de exame e que vai ser preciso agora somente o estudo, né, da culpabilidade do agente. Então, o injusto, pessoal, portanto, a conduta já valorada, né, como ilícita. Então, o injusto penal, ele vai existir, pessoal, quando o intérprete, depois de concluir pela tipicidade do fato, ele vai estar analisando, né, e chegar também à conclusão de que não existe qualquer causa que exclua a ilicitude, né, da conduta típica praticada pelo agente. Então, o estudo do injusto penal é realizado em duas fases distintas, fato típico e ilicitude. E a gente vai se aprofundar aqui. Dentro dessa perspectiva, a gente traz as classificações dos tipos penais. Primeiramente, pessoal, tipo básico e tipo derivado. Já o parágrafo primeiro, né, a gente encontra o chamado homicídio privilegiado, no qual o legislador, em consequência da ocorrência de determinados dados, faz com que a pena aplicada nela seja menor do que aquela prevista na modalidade mais simples, né, da infração penal. Já no parágrafo segundo, pessoal, a gente pode concluir que o legislador, em virtude de algumas situações por ele prevista, né, ele aumentou a pena combinada no caput do artigo e qualificando dessa forma, né, o delito. E a gente traz também a classificação de tipos normais e tipos anormais. A gente vai falar, pessoal, de várias classificações quanto ao tipo penal. Vai ter umas que são lá bem originárias, né, quando se começou a pensar sobre o tipo penal, e essa é uma delas. Fala-se em tipos normais e anormais quando predominava, né, no nosso direito penal a teoria causal, natural ou mecanicista da ação. A gente vai só citar ela aqui exatamente. Então, se chamava de tipo normal, se dizia que era tipo normal aquela que continha apenas elementos objetivos, né, descritivos. E tipo normal, anormal, aquela que, além dos elementos objetivos, vinha impregnado, né, de elementos subjetivos e normativos. E a gente traz aqui, pessoal, os tipos fechados e tipos abertos. Já é uma classificação mais interessante e atual para a gente conseguir contextualizar com vocês. Então, os tipos fechados, pessoal, são aqueles que possuem a descrição completa da conduta proibida, né, pela lei penal. Um exemplo seria o que está no artigo 121 do Código Penal, em que o legislador, de forma clara e precisa, ele descreveu a conduta a que visou proibir: matar alguém. Então, aquele que dolosamente matar alguém terá a sua conduta subsumida, né, subsumida ao tipo legal referido. Contudo, pessoal, em determinadas situações, né, que a gente vai aqui apresentar para vocês, o legislador, por impossibilidade de prever, né, e descrever todas as condutas possíveis de acontecer em sociedade, ele criou os chamados tipos abertos, né, em que não há a descrição completa, né, e precisa do modelo de conduta que venha a ser proibida ou imposta. Então, nesses casos, pessoal, faz necessário a complementação por quem está ali interpretando a lei. É o que ocorre exatamente nos delitos culposos, né? Então, nos tipos de imprudência, devido à viabilidade, né, de condições, da variabilidade de condições ou circunstâncias de sua realização, são tipos abertos, né, e que devem ser preenchidos ou completados, né, por uma valoração judicial e por isso, né, pessoal, vão apresentar o mesmo rigor ou o mesmo rigor de definição legal, né, dos tipos dolosos. Então, elas não vão ter exatamente, né, esse mesmo rigor, tendo em vista até que é uma situação, né, culposa. No artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal,
o legislador, né, ao falar sobre o crime de homicídio, ele faz referência da modalidade culposa. E a gente destaca aqui para vocês. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 ano a 3 anos. Então a gente percebe que a punição é bem menor, né, considerada ao que está lá no caput do artigo 121. Aqui, pessoal, para a gente fechar a conclusão, né, se a conduta do agente ela foi culposa ou não, é preciso a gente detectar em qual modalidade ela se deu. Se a morte da vítima foi decorrente, né, da conduta imprudente, imperita ou mesmo negligente do agente, em face de uma possível inobservância, né, do seu dever de cuidado, ou se o resultado ele tinha condições, pessoal, de ingressar na esfera de previsibilidade do agente. Então, o artigo, pessoal, que prevê o delito culposo, ele não se satisfaz por ele próprio. Vai ter a necessidade de alguém interpretar, né, não havendo a possibilidade de compreendê-lo, faz necessário, né, a sua leitura e, além disso, né, fazer a sua real interpretação. E aí a gente traz aqui a classificação de tipo simples e tipo misto, o que vem a ser cada uma dessas perspectivas, pessoal. A gente vai entender por tipo simples, aquela em que o tipo penal ela prevê tão somente um único comportamento, um único núcleo. Podem, nesse caso, pessoal, ser chamados também de uninucleares, a exemplo do que ocorre, né, com um crime de homicídio simples, que está lá no caput do artigo 121. Então, a narração é matar alguém. Por outro lado, vai existir outros tipos penais, né, que vão prever mais de um comportamento. Então, tem mais de um núcleo em seu preceito primário, razão em que pode, né, também ser chamados de multinucleares ou de tipos mistos. E aí é onde vem a caracterização, né, dessa classificação de tipos mistos, né, que a gente agora vai apresentar para vocês a sua subdivisão, né, em cumulativos e alternativos. Explicar, né, com clareza todas essas perspectivas. Mas antes da gente passar para essa outra etapa, é deixar claro, né, o tipo simples é quando se tem um único comportamento, né, um único núcleo. Já no tipo misto vai se ter, pessoal, mais de um comportamento. A gente pode dizer que tem mais de um núcleo, né, envolvido nesse preceito primário, e aí por isso que se pode chamar também de multinucleares, né, ou tipos mistos. Então a gente vai agora analisar os tipos mistos, cumulativos e alternativos. Vamos aqui. Tipo misto cumulativo, pessoal, seria aquele em que a prática de mais de um comportamento previsto no tipo faria com que fosse aplicada, né, ao agente o raciocínio relativo ao concurso de crimes. O exemplo aqui, professora, seria o crime de abandono, né? Em que a gente trata aqui com muita tranquilidade o crime de abandono que está no artigo 244 do Código Penal, em que o agente, né, ele vier a faltar sem justa causa, né, ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, no caso o pai ou a mãe que vinha a faltar com esse pagamento da pensão, né, que está judicialmente decidido, que vai ser fixada, né, e majorada pelo ato do Poder Judiciário, né, ou ainda, pessoal, deixar também, sem justa causa, né, de prestar socorro ao seu descendente, um filho, ou ascendente, né, um pai que esteja gravemente enfermo, seria um exemplo, e pode, assim, responder pela mesma infração penal, né, em concurso material de crimes. Já os tipos mistos alternativos, pessoal, a gente pode entender aquele em que vários comportamentos, né, núcleos, vão estar previstos em determinado tipo penal. E aí aqui a prática, né, de mais de um deles vai importar em um crime único. Um exemplo do que ocorre, né, com o delito de receptação, está previsto, né, no artigo 180 do Código Penal, no seu caput. Então, a gente consegue, pessoal, dentro das possibilidades dos tipos penais, né, perceber que vai existir, né, dentro dessa classificação de tipo cumulativo ou alternativo, os tipos penais, né, que vão trazer a caracterização exata. O que vocês estão percebendo, pessoal, de forma doutrinária, né, até para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, a gente está trazendo aqui várias classificações quanto ao tipo penal. E o exemplo, né, do artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio, está presente em vários contextos de exemplos, né, dentro dessa classificação. E isso é para deixar claro que essa classificação ela não se separa uma da outra. Na verdade, a gente consegue, na hora de analisar
digamos, o tipo penal homicídio, né, o artigo 121 do Código Penal, a classificação dele exata em cada perspectiva doutrinária, né, do que foi refletido, do que foi pensado sobre esse tipo penal, tá certo? Então é extremamente importante a gente perceber, né, ao longo das análises, esse artigo vendo como exemplo, né, em várias perspectivas, tá bom? O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? Tipo simples e tipo misto. Então, no que diz respeito ao mencionado delito, né, se o agente adquire, transporta ou oculta, por exemplo, em proveito próprio, né, coisa que sabe ser produto de crime, ele responderá somente por um único crime de receptação. Não importando, pessoal, que ele tenha praticado mais de um núcleo existente no tipo penal. Algumas situações, pessoal, não será tarefa fácil, né, para a gente poder apontar o tipo misto, né, que poderá ser considerado como cumulativo ou alternativo. E a gente viu as consequências, né, a respeito dessas conclusões, que são importantes no nosso processo de aprendizado, e que a gente pode concluir pela cumulatividade, né, havendo concurso de crime, e entender pela alternatividade se houver um crime único. Então, essa é a distinção mais simplificada desse contexto. E os elementares, pessoal, o que são isso, professor? Então, elementares são os dados que vêm a ser essenciais à figura típica, em que, sem ela, né, pessoal, não se ocorre a atipicidade absoluta ou a atipicidade relativa. Então, a gente fala atipicidade absoluta quando faltar, né, quando, por falta de uma elementar indispensável ao tipo, o fato praticado, né, pelo agente, ele torne-se indiferente, um indiferente penal. Por exemplo, se alguém ele subtrai o próprio guarda-chuva, olha a situação, supondo-se de outro, né, pensando que é de outra pessoa, então ele não pratica o delito, né, de furto, uma vez que ele se encontra, né, ausente a elementar de coisa alheia móvel. Então, a fim de caracterizar, né, aquela infração. Então, ele furtou o próprio produto dele. É até uma piada, né, uma situação dessa, mas acontece. Então, assim, são exemplos, né, que a gente pensa assim, que é criado, mas são coisas que não fogem à realidade comum. Pode acontecer sim, né? Às vezes a pessoa tem a questão, né, de ser cleptomaníaco, né? Não sei se vocês já viram falar nisso, mas a gente vê muito ser trabalhado em filmes, de pegar objetos simples dos outros, né? E aí a pessoa pegar o seu próprio guarda-chuva achando que está furtando de outra pessoa, é triste, né? Mas é um exemplo muito interessante para que a gente venha a trabalhar com vocês. Então aqui, pessoal, disse relativa, né, à tipicidade, quando, pela ausência de um elementar, ocorre, né, a desclassificação do fato para outra figura típica. E o que é que a gente ainda tem aqui sobre essa temática? Como exemplo de atipicidade relativa, a gente pode citar o caso de um funcionário público que não se valendo, né, da facilidade que seu cargo lhe proporciona, venha subtrair um computador de sua repartição. Aqui também é um exemplo, pessoal, que há num órgão público aí que eu trabalho, um funcionário lá já chegou a subtrair um notebook. E aí depois foi detectado e descoberto quem foi. Então é um exemplo, né? Na hora que eu li o material preparando aqui para vocês, me lembrei dessa situação que aconteceu uns 5 anos atrás. Embora, pessoal, o fato ele não seja considerado um crime de peculato furto, né, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal, para que se possa caracterizá-lo, né, o funcionário, quando da subtração, deve valer-se, né, da finalidade que a sua especial condição vale proporcionar. O fato, contudo, né, não poderá ser considerado um indiferente penal. Então, embora afastado, pessoal, o peculato furto, o agente vai responder pela subtração, né, a título do furto, está no artigo 155 do Código Penal. E aí, antes de encerrar a nossa aula, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com vocês os elementos específicos dos tipos penais. E aí, com certeza, né, quando a gente vai falar do tipo penal, a gente vai ter o núcleo, o sujeito ativo, o sujeito passivo, né, e o objeto material. Então, os tipos penais eles vão ser compostos, né, por vários elementos que possuem, né, os elementos objetivos, que são os descritivos e normativos, e subjetivos. E a gente vai analisar cada uma dessas propostas. O núcleo do tipo, pessoal, é o verbo que descreve a conduta proibida, né, pela lei penal. Então, é o verbo que tem a finalidade de evidenciar, né, a ação que se procura evitar ou impor. Se vocês pegarem qualquer
artigo aí, pessoal, dentro da nossa legislação especial, vocês vão perceber que o tipo penal vai ter um verbo lá no infinitivo, né, direcionando àquele tipo penal. Então, ali vai ser o núcleo do tipo. Todos os tipos, pessoal, eles devem vir acompanhados de seu núcleo, para que a gente possa saber, né, exatamente quais são as condutas por eles abrangidas. Então, dentro dessa análise do tipo penal, a gente consegue perceber, né, toda essa estrutura envolvida, né, do tipo penal. E agora a gente vai falar aqui o que vem a ser o sujeito ativo. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Então, o sujeito ativo, pessoal, é exatamente quem? Quem comete, né, aquela ação. Então, o sujeito ativo é aquele que pode praticar a conduta descrita no tipo. E aí o legislador, pessoal, ele limita a prática, né, de determinadas infrações penais a certas pessoas. E, para tanto, né, ele toma o cuidado de descrever, né, no tipo o agente que pode levar ao efeito, né, a conduta nele que vai estar ali descrita. Então, o sujeito ativo, pessoal, do crime só pode ser o homem, né? Então, a pessoa jurídica ela não comete o crime exatamente, mas sim a pessoa que a representa, que está responsável por aquele CNPJ. Então, quem pratica o ato, né, no caso aqui, em relação à pessoa jurídica, são os sócios, os diretores, né, quem está relacionado àquele CNPJ. Sujeito passivo, pessoal, pode ser considerado formal ou material. Sujeito passivo formal é aquele que será sempre o Estado, né, o que sofre toda vez que as suas leis são desobedecidas. E o sujeito passivo material é o titular, né, do bem ou interesse juridicamente tutelado sobre a qual recai, né, a conduta criminosa, em que alguns casos, pessoal, poderão ser também o próprio Estado, tá certo? E aí o que é que a gente ainda tem aqui? O objeto material. O objeto material, pessoal, é a pessoa ou coisa contra a qual recai a conduta criminosa do agente. Então, lá no caso do furto, o objeto do delito será a coisa alheia móvel subtraída pelo agente. No homicídio, será o corpo humano. Muitas vezes, pessoal, o sujeito passivo ele se confunde, né, com o próprio objeto material, como no caso, né, do homicídio. Então, a gente não pode exatamente se confundir, né, essa perspectiva em que o objeto material como objeto jurídico, então o bem juridicamente tutelado, né, vai vir direcionado pela lei penal. Então, no exemplo, no crime de estupro de vulnerável, o menor de 14 anos ele é o objeto material do crime. E o objeto jurídico é a dignidade sexual, conforme a gente pode se verificar, né, nas alterações que foram tragas pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. O que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente pode destacar as funções dos tipos, são 3 funções importantes: a função de garantia ou garantidora, a função fundamentadora e a função selecionadora de condutas. Exerce, pessoal, o tipo de função de garantia, uma vez que o agente somente poderá ser penalmente responsabilizado se cometer uma das condutas proibidas ou deixar de praticar aquelas impostas pela lei penal. E isso é porque é lícito, né, fazer tudo aquilo que não for proibido pela lei, né, pela lei penal. O tipo exerce essa função de garantia, uma vez que a gente tem o direito, né, de analisar e saber o que é nos permitido fazer ou não em sociedade. Então, todo indivíduo, todo cidadão, ele deve ter a possibilidade, né, antes de realizar um fato, de saber se sua ação é punível ou não. Se, por um lado, pessoal, o tipo exerce essa função garantista, também é certo, né, a gente afirmar que o Estado, por intermédio do tipo penal, ele fundamenta suas decisões, né, fazendo valer o seu ius puniendi. Então, a gente tem aqui a relação entre essas funções do tipo garantista e fundamentador, é como se fosse, pessoal, as duas faces da mesma moeda. Em que, numa das faces está o tipo garantista, né, valendo qualquer responsabilização penal que não seja por ele expressamente previsto, e a função fundamentadora, por ele exercida, né, que vai abrindo-se a possibilidade ao Estado de exercitar o seu direito de punir, né, sempre que o tipo penal for violado. E aí, além, pessoal, dessas funções, né, de garantia e fundamentadora, a gente pode também chegar ao tipo, né, quanto à função de selecionar as condutas que deverão ser proibidas ou impostas pela lei penal sob ameaça de sanção.
E aí, nessa seleção de condutas feitas por intermédio do tipo penal, o legislador, né, em atenção aos princípios da intervenção mínima, pessoal, da lesividade, da adequação social, traz para o âmbito, né, da proteção do direito penal somente aqueles bens de maior importância e deixando de lado, né, as condutas consideradas socialmente adequadas, né, ou que não atinjam os bens de terceiro. Então, dessa forma, pessoal, a seleção das condutas a serem proibidas ou impostas, né, vai caber ao tipo verdadeiramente instrumento, né, do direito penal. E aí aqui a gente chega, pessoal, ao ponto final da nossa aula, né, nosso momento de relembrar. Depois desse momento de relembrar, a gente deixa algumas questõezinhas bem simples relacionadas ao nosso conteúdo para verificar se vocês realmente estão atentos ou não ao nosso conteúdo, né, o que a gente expressou aqui para vocês, tá bom? Fazendo uma breve recapitulação, pessoal, do nosso intento, né, do que a gente produziu aqui e discutiu com vocês. É extremamente importante, né, a gente olhar a conduta do indivíduo, né, verificar se essa conduta realmente está gerenciando, né, uma conduta dolosa, culposa, comissiva ou omissiva, né? A gente viu a questão da ausência de conduta, a gente viu toda a perspectiva, né, de chegar até o tipo penal. E aí depois a gente entendeu que o tipo penal vai estar lá relacionado, né, à caracterização exata da conduta daquele indivíduo. Apresentamos para vocês todos os tipos de classificações, né, quanto ao tipo penal, que vem a ser importante para esse processo formativo, e a gente tem a base, pessoal, suficiente para nas demais aulas seguir os nossos temas que a gente tem ao longo da nossa disciplina de introdução ao direito penal. Então, na aula que vem a gente vai falar do tipo doloso, do tipo culposo, e assim vamos seguindo, né, e apresentando todo o fluxo da nossa disciplina. O que a gente deseja para vocês é um ótimo resto de dia, um grande abraço a todos os professores mediadores que estão aí em todos os polos acompanhando os nossos alunos. Então, também um grande abraço aos nossos alunos e até a nossa próxima aula, pessoal.